Queridos, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Pedro. Nós estamos no último capítulo, é o capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. É o último capítulo. Essa carta, ela tem apenas 3 capítulos. E para aqueles que estão aqui, quem sabe pela primeira vez, nós estamos fazendo uma exposição sequenciada nesta carta, na carta de 2 a Pedro. E começamos, naturalmente, lá no capítulo 1. E nós já estamos aqui chegando ao final das exposições. Estamos agora no capítulo 3. E quero ler com os irmãos apenas um verso do capítulo 3, que já é o início da parte conclusiva da carta. Depois que Pedro, ele argumenta, depois que ele faz as suas ponderações, dos seus esclarecimentos, até mesmo acerca do motivo que o levou a escrever o que ele escreveu, ele vem para a parte final da sua carta, é a parte conclusiva da carta. Então nós vamos ler o verso de número 14, apenas o verso 14. Eu queria que os irmãos pudessem nos acompanhar nessa leitura, que todos pudéssemos ler juntos. 2 Pedro 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eu vou repetir sozinho agora, para que os irmãos, depois de terem lido, possam agora apenas ouvir a leitura e que estejam já refletindo sobre estas palavras. O apóstolo diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado, nós te damos graças por esta hora, pela alegria de poder cultuar ao Senhor, pela alegria de poder cantar louvores ao Senhor, pela alegria de poder ler a Tua palavra. Rogamos a Ti, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, Tu abras a nossa mente e o nosso coração, para que possamos não meramente compreender a palavra, entender a palavra, mas que possamos recebê-la e guardá-la nos nossos corações, e que o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, esteja falando a nós, moldando o nosso caráter, curando as feridas da nossa alma, nos ajudando a caminhar segundo a Tua vontade e viver para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, porque precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, já pelo que vimos, pelo que já compartilhamos aqui com os irmãos, pelo que lemos, já deixou muito claro qual foi o seu propósito ao escrever o que ele escreveu. Na verdade, todo o texto bíblico, todos os 66 livros da Bíblia, todos eles têm uma razão de ser. E um trabalho hermenêutico que todos nós devemos fazer é tentar compreender a razão por que aquele texto foi escrito. Quando nós não fazemos esse tipo de exercício, que nós chamamos de um exercício hermenêutico, que cada um de nós pode fazer, você pode cometer sérios equívocos. E quem sabe ser alguém que vai estar propagando, abraçando heresias terríveis. Todo texto, ele tem uma razão de ser, ele tem um motivo, o motivo que o levou a ser escrito.
Ele tem várias aplicações e nós podemos aplicá-las às nossas vidas em várias situações. Mas ele teve um propósito inicial e um propósito de Deus para a sua igreja, para o seu povo, não somente naqueles dias, como também nos nossos dias. Qual é o nosso trabalho como leitores da Bíblia? Qual é o nosso trabalho enquanto apenas cristãos e servos do Senhor? Ao ler as Escrituras, entender, Senhor, qual a razão de ser isto aqui? Qual o teu propósito ao escrever o que está escrito aqui, ao revelar a nós o que está escrito aqui? Pedro tinha um objetivo ao escrever esses 3 capítulos, e o objetivo dele era exortar os seus irmãos acerca de uma séria ameaça que a igreja estava sofrendo naqueles dias. Um movimento de natureza filosófico-religiosa estava sendo disseminado no meio da igreja. Era um problema que não tinha nascido lá fora, não era um problema que vinha de fora para dentro da igreja, não, era alguma coisa que estava nascendo dentro da própria igreja, no meio do povo. Eram falsos mestres que estavam surgindo, ensinando inverdades ao povo, e com esta tarefa estavam tentando dissuadir o povo acerca das verdades que eles já tinham recebido, das verdades que eles criam, das verdades que tinham chegado a eles através dos apóstolos. Então aqueles mestres, eles eram muito habilidosos, eles sabiam como se infiltrar no meio do povo, levando um tipo de instrução, um tipo de orientação que tinha aparência de evangelho, tinha aparência de ser algo de Deus, mas que na verdade era uma distorção daquilo que o Senhor tinha escrito, era uma distorção daquilo que era a revelação de Deus para o povo. É exatamente isso que os falsos mestres faziam, e é isso que nos nossos dias os falsos mestres estão tentando fazer. É uma tentativa sórdida de adocicar a palavra, de torná-la muito mais palatável, de torná-la muito mais atraente, de torná-la muito mais agradável. Isso a um preço altíssimo da distorção daquilo que na verdade o Senhor tem revelado na sua palavra. Por isso mesmo, nós temos encontrado esse tipo de coisa também nos nossos dias. E Pedro, quando escreve aquela gente, ele inclusive chama a atenção da igreja, dizendo que isso não era algo novo, que eles não deveriam se surpreender com aquilo, porque isso aconteceu no passado, quando surgiram no meio do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, os falsos profetas com falsas revelações, supostamente vindo de Deus para o povo. Algo que nós encontramos também nos nossos dias. Pessoas que dizem: eu tenho algo de Deus para dizer para você, eu estou te vendo aqui e eu preciso revelar para você alguma coisa que Deus está me revelando, isso é algo de Deus, e você fica impactado, porque todos nós somos presas fáceis disso. Há em nós, no nosso DNA já, não somente uma característica de que somos seres políticos, racionais, mas somos seres religiosos. Há um senso, como dizem os reformadores, sensus divinatis, isto é, um senso da presença de Deus na nossa vida. Então nós nos tornamos presas fáceis de todos aqueles que tentam trazer para nós algum ensino de natureza religiosa. Porque tudo que as pessoas querem é de estar em paz, em bem, com um ser superior, que eles não conhecem exatamente quem é, mas eles querem estar em paz com esse Deus, com esse Senhor, para que tudo corra bem na sua vida. É exatamente em cima desse fato, dessa realidade, que surgem os falsos ensinos e os falsos mestres. Sabendo que nós somos presas fáceis, então eles se levantam no meio do povo, ensinando em verdades. Aí você me pergunta então,
Bem, diante disso, diante desta realidade que está sendo trazida a nós, a pergunta que fica é: como nós podemos discernir, como que nós podemos identificar os falsos mestres, o falso ensino? Irmãos, há um princípio fundamental: você só conhece a mentira se você conhecer a verdade. Você só pode conhecer a mentira se você conhece a verdade. Eu me lembro ainda de um desenho, eu era criança, pré-adolescente, e havia um desenho, um filmezinho lá, na verdade não era um boneco, eram uns marionetes, uns bonequinhos, e tinha um deles que era um boneco, representava uma criança, era um bonequinho, por sinal feio, horrível ele, todo peludinho, e alguém apresentou para ele uma boneca dizendo: olha, eu vou trazer a sua mãe, essa aqui é a sua mãe. E ele olhava e dizia: essa não é a minha mãe. Aí trouxeram várias bonequinhas para dizer que era a sua mãe, e ele facilmente dizia: essa não é a minha mãe, essa não é a minha mãe, porque ele conhecia a mãe. Até que trouxeram a bonequinha que era a mãe, ela disse: ah, essa é a minha mãe. Ele conhecia a verdadeira, ele sabia quem era. As outras poderiam ser parecidas, ter o cabelo igual, a roupa igual, falar igual, mas não era de fato a mãe. Para conhecer, identificar a inverdade, a mentira, você precisa conhecer a verdade. O nosso trabalho, portanto, aqui não é de nos aprofundar na mentira, não é nos aprofundar nas inverdades, nas heresias que se levantam. O nosso trabalho é nos aprofundar e conhecer cada dia mais a verdade, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus. Porque na medida em que você conhece o Evangelho, na medida em que você conhece a palavra, que você tem intimidade com ela, você facilmente vai discernir entre o falso e o verdadeiro. Você vai chegar e dizer: olha, isso até parece Evangelho, quase que eu caio nessa, quase que eu entro nessa, parece, mas não é o verdadeiro. Tem alguma coisa aí que não está batendo certo, porque eu conheço o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai fazer uma advertência. Ele disse: muito me surpreende que vocês estão passando tão rapidamente do Evangelho que receberam, do Evangelho de Cristo, para um outro Evangelho, o que ele chama de um outro Evangelho. Não é que exista, na verdade, um outro Evangelho concorrente com o Evangelho de Cristo, mas era um falso Evangelho, eram ensinos que estavam chegando também ali, naqueles dias, e que estavam alcançando o coração das pessoas. Então pronto, se alguém perguntar para você, em qualquer lugar, aí fora: vem cá, você já leu 2 Pedro? Disse já. Vem cá, por que Pedro, o apóstolo, escreveu essa carta? Eu vejo tanta coisa lá, qual era o objetivo dele? E facilmente você vai poder responder para tirar 10 na prova. O objetivo dele era chamar a atenção dos seus irmãos na fé, dos seus irmãos que não estavam mais em Jerusalém, que estavam morando em várias cidades da Ásia Menor, fugiram de lá por causa da perseguição e que agora estavam sofrendo uma perseguição muito grande, não por parte do exército romano, mas estavam uma perseguição interna, falsos mestres. Pedro escreve para alertar os seus irmãos, porque ele tinha um objetivo. Qual era? Ver os seus irmãos crescendo espiritualmente de forma saudável na fé. Essa é a vontade de Deus para nós, que você, meu irmão, eu e você, possamos crescer de forma saudável e assim viver para a honra e para a glória do nome do Senhor, apegados firmemente à verdade do Evangelho. Dito isto, eu quero convidar vocês a olharem mais uma vez para o texto que nós lemos. Vejam, eu quero mostrar para vocês aí um perigo que nós corremos quando lemos a Bíblia descuidadamente,
quando pensamos determinados trechos da Bíblia para ler, sem levar em consideração o contexto em que aquele texto está inserido. Olha o perigo. O perigo, um deles, é de incompreensão do que realmente está ali. Olha como ele começa o versículo 14 e dá início a essa última sessão, que é a sessão final da sua carta. Ele diz, o que ele diz aí no começo? Por essa razão, pois. Para bem aí. Por essa razão, pois. Qual seria a pergunta que nós faríamos para o texto? Qual é a razão? Eu ouvi a voz, não sei qual foi o santo, mas acertou, 10. Acertou. Qual a razão? Então a gente não se importa muito com o que está lendo. Então você faz uma leitura, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados da fé, e você sai atropelando. Mas quando você lê cuidadosamente, respeitando a pontuação, você vai ler, por essa razão, vírgula, respira, pois, respira, amados, respira, para entender. Por essa razão, pois, amados, olha só, por essa razão. Ele usa essa expressão, ou nesta expressão está implícito verdades que ele já havia dito o quê? Anteriormente. Concorda, professora? Posso continuar? Então, olha, afirmou ali, eu estou agora seguro. Obrigado, Gisele. Por essa razão. Ele está partindo do pressuposto de que ele já ensinou para a igreja, que ele já ensinou aos seus irmãos verdades seríssimas acerca do Evangelho de Cristo Jesus, para que eles tivessem condições de combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Então ele vai dizer, por essa razão, vocês vão agora, deixando de lado a parte teórica daquilo que foi dado, agora vamos para a parte prática. O que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi? Alguém já disse de forma acertada que não importa tanto o que você ouve do Evangelho. O que importa é o que você faz com aquilo que você ouviu. É o que você faz com aquilo que você ouviu. Você pode ouvir um sermão, você pode ouvir uma bela exposição bíblica, você pode ouvir uma bela aula de escola dominical, verdades que você concorda, que você afirma, que você gesticula, confirmando, dizendo, é isso mesmo, está certo, correto, concordo, estou de acordo, é isso mesmo. Isso é muito bom. Isso demonstra que você entendeu perfeitamente tudo o que está sendo dito, e você está olhando para a palavra, está vendo que está tudo certo. Agora, a questão é, quando você sai daqui, que cruza aquela porta, a pergunta que fica é, o que você vai fazer com aquilo que você ouviu e concordou? O que você vai fazer com as verdades que chegaram aos teus ouvidos? Aí é onde está a grande diferença entre uma pessoa e outra pessoa, entre o crescimento espiritual ou o não crescimento espiritual. É o que você, na verdade, vai fazer com essas verdades que chegam aos seus ouvidos. Pedro já havia ensinado a igreja. Pedro já havia mostrado, por exemplo, qual era a natureza, as estratégias e o caráter dos falsos mestres. Eles eram lascivos, eles eram entregues às paixões dos seus próprios corações, eles viviam dissolutamente, havia um desequilíbrio, uma desarmonia entre aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles professavam e a maneira com que eles viviam. Isso era algo muito grave, era algo muito sério. Aquela gente tentava misturar a teologia com a filosofia grega, com o ensino que nasceu com
Platão, na Grécia Antiga, um dos grandes expoentes da filosofia grega, além de Sócrates e Aristóteles, ensinando que um verdadeiro dualismo, mostrando que o espírito é muito bom, perfeito, mas o corpo é muito mal. Tudo que está ligado ao corpo é mal. O espírito é bom. O corpo, na verdade, é o cálice opaco da alma, é a prisão da alma. E só há uma liberdade verdadeira por ocasião da morte. É quando o espírito se liberta. E quem sabe alguns que acreditam lá fora, não aqui dentro, na probabilidade de uma encarnação ou reencarnação, entrar para um novo corpo. Isso não existe, é mentira. Depois da morte, diz a Bíblia o quê? Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. É o que a Bíblia ensina. Pode ser duro, difícil. Ah, mas eu queria uma nova oportunidade. Ela não existe. Ou ela não existirá mais. Pedro ensina aquele povo. Na sessão anterior, nós vimos Pedro falando acerca da volta de Cristo, que era uma doutrina, um ensinamento que estava sendo distorcido por esses falsos mestres. Eles não falavam acerca da vinda de Cristo, porque falar acerca da vinda de Cristo era ter cuidado com a conduta, com o comportamento, porque o Senhor viria não mais para ser pregado na cruz, mas viria agora como supremo juiz, como um padrão de conduta. Ele que cumpriu cabalmente toda a lei de Deus. Nele há o perfeito cumprimento da vontade do Pai. Então era preferível não acreditar que Jesus ia voltar, que o dono da casa voltaria, para que se pudesse viver dissolutamente, viver de qualquer jeito. O ateísmo, portanto, para muita gente, não é uma questão da mente, simplesmente. É uma questão do coração. É uma questão de conveniência. Você não acreditar em Deus ou nas verdades expostas nas Escrituras, ou mesmo na segunda vinda de Cristo, porque te permite viver como você quiser. Uma vez que eu não acredito nessas verdades, eu estou livre para fazer o que quer e dormir com a minha consciência limpa, tranquila, porque todo mundo está fazendo assim, eu estou me nivelando com a maioria e é isso que vale para mim. Então Pedro começa dizendo o que era desde o princípio. Aliás, por essa razão, pois, amados, por essa razão, por tudo aquilo que ele já disse, ele vai mostrar o que nós devemos fazer com tudo isso que nós já aprendemos. O objetivo agora do apóstolo é mostrar que nós agora temos um compromisso com essas verdades, porque essas verdades vão formatar o nosso caráter, vão definir a nossa maneira de viver, vão fazer com que nós possamos ser completamente diferentes no mundo em que vivemos. Daí nós chegamos a uma conclusão, que a certeza da volta de Cristo, a certeza dessa volta de Cristo, reorienta a nossa forma de ser no mundo. A crença verdadeira, essa certeza, essa esperança da volta de Cristo Jesus, o nosso Redentor, conforme nós temos nas Escrituras, ela vai, de alguma maneira, reorientar a nossa forma de ser no mundo. Como tem sido a nossa forma de ser no mundo? O que te orienta na vida? O que te ajuda? Qual o fator que você usa para determinar o que você vai fazer ou o que você não deve fazer? O que tem determinado as tuas escolhas, as tuas preferências, a tua maneira de agir? O que está determinando isso? A volta de Cristo nos ajuda a definir a nossa forma de ser no mundo. Por isso mesmo nós chegamos a 3 simples conclusões.
E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. A primeira delas, irmãos, guardem isso. Nós devemos, em primeiro lugar, diante dessa certeza da volta de Cristo, nós devemos nos tratar sempre com muito amor. Volte seus olhos para o texto. Ele diz o que era, aliás, por essa razão, pois, qual é a outra palavra que ele usa? Amados. Falei um pouco sobre isso domingo passado. Olha, que já é a terceira vez aqui neste capítulo que Pedro vai chamar aquela gente de amados. Ele se dirige não simplesmente aos seus ouvintes. Ele não chama simplesmente de meus irmãos. Ele poderia chamar, ó meus irmãos, ó minha gente. Não, ele chama de amados. Ele chama de amado porque, ao fazer uso dessa palavra, ele está demonstrando não somente esse cuidado que ele tinha para com aquelas pessoas, a maneira com que ele se comportava com eles, a maneira com que eles tinham, o lugar que aquela gente ocupava no seu próprio coração. Vocês são amados por mim. E o amor é fruto não de um sentimento, mas de uma decisão. Você decide amar. Você não sente por alguém um amor. Oh, eu te amo tanto, eu me sinto tão bem ao teu lado. É muito bom se sentir ao lado das pessoas que nós amamos. Mas tem gente que nós amamos que não nos sentimos muito bem ao lado. Mas nem por isso devemos deixar de amar. É fundamentado nisso que Jesus ensina aos seus discípulos, dizendo que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Não quer dizer que você vai caminhar literalmente com ele. Talvez você discorde dele em muita coisa, mas você vai amá-lo. Você vai decidir amá-lo. Tudo que você puder fazer para promover o bem dele, o bem-estar dele, você vai fazer. Ele chama de amados. Diante dessa certeza de que Jesus vai voltar, nós precisamos nos tratar com muito mais amor. E nós já falamos sobre essa necessidade aqui mesmo na igreja. A igreja, irmãos, não é um local só de proclamação de verdades eternas. Não basta apenas, meus irmãos, nós estarmos apegados à sã doutrina. Não basta apenas você dizer, olha, eu faço parte de uma igreja que é zelosa da palavra, uma igreja onde se cuida muito bem dos ensinos, o conselho da igreja é muito zeloso com as exposições bíblicas, com as aulas, com aquilo que tem sido ensinado. Isso me faz sentir seguro, porque eu estou num ambiente onde eu sei que estão cuidando muito bem disso, de trazer um alimento sólido, firme, saudável para nós. Não basta isso, mas ela tem que ser uma comunidade de amor também, porque o conhecimento da verdade nos faz responsáveis pela maneira com que nós tratamos uns aos outros. Por isso, não pode ser diferente nas nossas vidas. Nós precisamos ser uma comunidade assim, uma comunidade do amor, uma comunidade de pessoas que têm prazer de estar perto umas das outras. Daí porque o presbítero César já desafiou a igreja várias vezes aqui, né? Os irmãos já ficam esperando. É proibido sair daqui sem abraçar. Da última vez foram quantas pessoas? 17. Se eu estivesse na direção do culto, ele dizia, hoje é 25. E por aí vai. Mas está certo. Porque o abraço, não é isso, César? Significa muito. Um abraço tem um poder que a gente não imagina. O que um abraço comunica? Agora, não é o abraço de urso. O abraço de urso é perigoso. As unhas grandes você abraça e fura por trás. Não, é um abraço legítimo, é um abraço verdadeiro, onde você demonstra zelo, carinho.
Numa linguagem da análise transacional, você diz qualificar o outro, a expressão que é utilizada. Você qualifica o outro quando você toca no ombro, quando você aperta a mão, quando você sinaliza, quando você abraça alguém, você está demonstrando afeto, carinho, calor humano. E nós vivemos numa sociedade marcada por tantos conflitos, e a igreja deve ser esse local favorável ao crescimento da fraternidade, do amor entre os irmãos, não para nos espetarmos uns aos outros, não, pelo contrário, para demonstrar alegria por olhar um ao outro. Meu irmão, que bom te ver, que alegria estar com você aqui. Era isso que Pedro estava fazendo. Ao falar de verdades tão significativas, ele está mostrando àqueles irmãos que a comunidade cristã, ela não se sustenta tão somente por verdades que foram proclamadas pelos apóstolos, mas ela se sustenta também por esse calor humano, por essa presença marcante de afeto entre os irmãos, de afeto. Por isso a gente não pode ser indiferente. E eu confesso para vocês, para mim é inegociável ficar lá fora da igreja esperando cada irmão passar. E quando alguém passa desapercebido, eu estico a mão: meu irmão, boa noite, vem cá, dá um abraço em cada um, desejar uma feliz semana para cada um. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem um valor muito grande. Então, diante de todas as verdades que ouvimos, nós podemos ter uma nova reorientação que diz respeito à nossa forma de ser no mundo. E essa forma tem que ser assim, devendo nos tratar sempre com muito amor. Que possamos nos tratar assim, irmãos. Lembre disso. Vamos nos tratar com amor. Sorriso, é tão bom dar um sorriso para alguém. É tão bom perceber alguém que está do nosso lado e saber que aquele que está do seu lado foi comprado pelo mesmo preço que você, que Deus ama tanto a você quanto a Ele. Mas há uma segunda lição aqui, há uma segunda lição. Por isso mesmo, além de nos tratar sempre com muito amor, nós devemos entender, à luz do que foi dito aqui pelo apóstolo, devemos entender que ninguém é, por natureza, inclinado a viver de forma santa. Ninguém é por natureza perfeito. Ninguém é por natureza bom. Ninguém por natureza busca a santidade de vida. Não. Por isso ele diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja a expressão que ele usa: empenhai-vos. Essa palavra foi usada por ele e ela significa algo que é feito com trabalho, algo que é feito com esforço, um esforço muito grande. Se esforce para ser assim, se esforce para agir assim. Sabe por quê? Porque você não é assim por natureza. Você, meu irmão, assim como eu, você não é bonzinho por natureza. Você não é correto por natureza. Você não é justo por natureza. Não, por natureza nós somos maus. Por natureza nós somos inclinados a nos afastar de Deus. Por natureza nós não queremos nada com o Evangelho de Cristo. Por natureza nós queremos ser comandados pelo nosso coração. Eu quero ter autonomia. A autonomia é a busca de todo aquele que não se submete ao senhorio de Cristo. Eu quero autonomia, eu quero ser dono de mim mesmo, do meu nariz. Não quero dar satisfação para ninguém. Isso começa dentro de casa, com filhos pequenos que já não querem mais obedecer aos pais, com cidadãos que não se submetem mais às autoridades, fora e dentro da igreja, pessoas que também não querem mais a autoridade de Deus sobre as suas vidas.
O Senhor está dizendo isso, mas eu quero viver de forma diferente. São pessoas que ousam desafiar a Deus, porque o coração humano, como diz o profeta Jeremias, ele é terrivelmente corrupto, ele é mau, ele é enganoso. Não se iluda com você, meu irmão, não se iluda com você. Não fique achando que porque você não cometeu nenhum pecado daqueles de vitrine, começar grave aos seus olhos e aos olhos dos outros, que você é melhor do que o outro. Talvez você nunca o fez porque nunca teve a oportunidade. Então a gente precisa ter cuidado, porque nós precisamos entender isso. Por natureza nós somos assim. Você é assim, meu irmão. Você já nasceu com defeito de fábrica. Você herdou isso, essa semente corruptível que destrói a imagem do Senhor nas nossas vidas, do nosso Criador. A imagem do Senhor é defeituosa na vida do homem sem Deus. Nós somos assim. Por isso nós não podemos nos achar melhores do que ninguém. Porque se isso não fosse verdade, irmãos, não haveria nenhuma necessidade aqui para Pedro dizer: esforçai-vos, empenhai-vos por ser desachados, como ele vai dizer depois. Lutem por isso, se esforcem por isso. Por isso mesmo, a vida cristã não é brincadeira não, é uma luta muito grande. Você luta contra você mesmo, você guerreia o tempo todo contra você mesmo. O coração está chamando para algo e você diz: não, isso não está certo, isso não é de Deus. Eu gosto, mas não é porque eu gosto que eu vou fazer. Você não pode ser conduzido pelos seus gostos, eles te enganam. Seja conduzido pelo gosto de Deus, esse é incomparavelmente melhor. Ouvimos ontem um depoimento muito bonito na reunião da SAF, que aconteceu na casa de Daniel e Saulo. Daniel, não esqueci do pão que você esqueceu, viu? Nosso querido Azevedo, ele não está aqui hoje não, né? Tá não. Ele falando, disse: olha, eu nunca estive tão apaixonado, não comprometido, amando tanto a igreja como hoje. Foi isso que ele falou? Foi, Saulo? Foi. E ele sempre esteve presente na igreja, servindo a Deus como presbítero. Mas eu estou aqui, amando. É Deus que desperta no meu coração essa vontade. Não posso me imaginar em qualquer outro lugar, não consigo me imaginar em outro lugar sem que esteja fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração nos chama para outras coisas, coisas que têm nos atraído, coisas que parecem boas porque todo mundo está fazendo. Aí você negocia, você troca. Isso é um problema sério. Por isso a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque o nosso coração nos leva para a prática do mal. E a prática do mal, ninguém é obrigado a fazer o mal, a gente faz porque tem prazer muitas vezes de fazer. O criminoso, ele faz com prazer o que faz, ele rouba sabendo o que está fazendo. O que adultera faz isso porque sabe e quer fazer. O que está mentindo e enganando está fazendo assim também, porque o coração dele está cheio daquilo. O Senhor não está presente ali. Então essas verdades que foram ensinadas pelo apóstolo Pedro nos levam a entender que ninguém é por natureza inclinado a viver de forma santa. Não é por natureza que você é o que é por causa da natureza de Cristo em você. Não é porque você nasceu assim, apaixonado pelo Senhor e amando a igreja do Senhor. É porque esse Senhor que morreu pela igreja, morreu por você, mudou o seu coração. Mas há uma terceira lição aqui, só lembrando, já que a repetição é a arma do aprendizado. Como é que nós devemos, por conta das verdades que ouvimos acerca da volta de Cristo, como deve ser a nossa forma
de ser no mundo. Como é que nós devemos ser no mundo? Em primeiro lugar, devemos nos tratar sempre com muito amor. O amor. Em segundo lugar, devemos entender que ninguém é por natureza inclinado a viver de forma santa. Em terceiro e último lugar, devemos nos esforçar para viver como dignos cidadãos dos céus. Aí a parte conclusiva desse verso, quando ele diz: empenhai-vos, que eu já falei, que é um termo usado para demonstrar esforço, trabalho árduo, esforçai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso não acontece naturalmente. Por que não acontece naturalmente? Pelo fator que eu coloquei antes, porque todos nós não somos por natureza inclinados à prática do bem, mas sim à prática do mal, por natureza. Mas agora, sendo habitados pelo Espírito de Deus, tendo o nosso escrito de dívida cancelado, pago, porque Cristo morreu na cruz por nós, tendo sido feito novas criaturas, agora habita em nosso coração o Espírito Santo, que gera em nós novos desejos, que gera em nós novas vontades, que vão contrariar as vontades do nosso próprio coração. E por isso mesmo, ele diz: olha, nós devemos nos esforçar para viver de forma digna, como cidadão dos céus. Será que é isso que tem acontecido nas nossas vidas? Será que nós estamos autenticando o nosso discurso de fé com a nossa prática de vida? Será que há uma incompatibilidade entre aquilo que afirmamos, entre aquilo que falamos, que verbalizamos, quando fazemos a nossa pública profissão de fé, quando falamos aí fora que nós somos crentes? Será que há uma incompatibilidade entre essas verdades que saem da nossa boca e aquilo que é produzido pela nossa vida, pela nossa conduta no dia a dia? É algo para nós refletirmos, irmãos. O Evangelho é isso. Ele nos constrange. O Evangelho, ele impõe a nós uma reflexão profunda. O Evangelho dá um mata-leão em nós, no pescoço, diz: agora está na hora. É preciso pensar e definir, decidir o caminho que você vai seguir. E ele apresenta aqui, ele diz: olha, empenhai-vos por serem achados por ele. Isto quer dizer o quê? Ele vai voltar, ele vai vir. E como é que ele vai nos encontrar? Se Jesus voltasse hoje, como é que ele iria te encontrar? Ixi, me pegou de calça curta. Ixi, eu não esperava, eu não sabia que vinha hoje. Eu só me lembro de um colega meu, muito querido. Viu, Antônio Campos? Eu já contei isso aqui. Ele é mineiro, formou comigo no seminário, e ele um dia liga para mim, eu estava em casa à noite com a Abigail, ele liga, diz: ei, Antônio, como é que tá? Tudo bem? Eu digo: tudo bem, e tu? Ah, eu estou viajando aí para São Luís. Eu disse: é mesmo? Eu pensei, deve vir para alguma reunião, alguma coisa aí, da igreja, eu não sei o que é. Eu digo: é mesmo, meu irmão? Que bênção! Isso era umas 7 horas da noite. Eu disse: que legal, a gente vai poder se encontrar, com saudade de ti, rapaz, anos que eu não te vejo. Sabe o que esse santo homem disse para mim, quando eu perguntei para ele, Antônio? Eu disse: e aí, tu vai ficar onde? Eu pensei até que fosse ficar no Blue Tree, viu, César? O melhor hotel da cidade, né? Vai ficar no Blue Tree. Eu disse: tu vai ficar onde? Ele disse: ora, na tua casa. E a Abigail estava assim, na cozinha, e me olhou. Quando ela olhou ela me olhou. Eu disse: ah, é? Tu vai ficar aqui? É mesmo? Eu pensei que era brincadeira. Eu disse: não, eu vou ficar contigo aí. E quando é que tu chega? Eu disse: não, eu já estou aqui no aeroporto, daqui umas 3 horas é o voo de São Paulo para ir, vai chegar aí. Vocês não imaginem a correria lá em casa. Tinha um quarto pequeno, troca a roupa da cama depressa, sacode, traz a vassoura, passa um pano no chão, arruma tudo, tira isso daí de cima, isso tá feio, para poder receber o irmão que ia chegar. Ora, um irmão, colega meu, igual eu corri para arrumar tudo.
O Senhor está dizendo para nós: eu estou chegando. Como é que está a nossa casa? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está teu coração? Ele está chegando, está à porta. E aí, como é que vai ser? Muita gente sendo apanhada de surpresa. O Senhor chegou, e agora? Não corrigi aquele problema. Não fiz as pazes com aquele que eu estava brigado. Ixi, não disse para minha esposa que eu a quero bem, que eu a amo. Não abracei meus filhos. Meu Deus do céu. Não tive nem tempo de ir para a igreja. Faz 3 meses que eu não apareço, 4 meses, 1 ano, estou afastado. Nem me reconciliei. O Senhor está chegando. O Senhor está voltando. Ele diz o que é que nós temos que fazer: empenhai-vos por seres achados por Ele em paz. Essa paz, eirene, ela se aplica em 3 dimensões. É uma paz com Deus, é uma paz com nós mesmos, é uma paz com o nosso próximo. Essa paz envolve esses 3 aspectos dela. A primeira é a paz com Deus, porque o homem sem Deus, ele está em guerra com o Senhor. Cristo é a nossa paz, morreu nós, agora nós estamos em paz com Deus, temos paz com Deus, por conta de Cristo. Não somos mais inimigos do Senhor, pelo contrário, Ele agora nos chama de amigos, nos traz para perto, temos comunhão com Ele. E isso traz paz a nós mesmos, a nossa mente. Agora eu posso dormir tranquilo, porque a paz de Cristo alcança a mim mesmo. Eu não preciso ficar lutando para ser o que eu não sou. Não, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Mas essa paz, ela implica também na minha relação com o próximo. Para pensar um pouquinho agora. Para pensar um pouquinho. Vou colocar uma situação. Vou te fazer uma pergunta. Você tem alguém que você está brigado? Tem alguém que você está com a relação arranhada e que você faz questão de, se ele está na igreja do lado direito, você vai para o esquerdo. Você até muda de igreja só para não estar perto dele. Nós temos que refazer a paz, viver em paz, sermos promotores da paz, não divulgadores de guerra, de querelas, de brigas. Pelo contrário, estabelecer a paz, o que nós pudermos fazer, temos que ser promotores disso. Muitas vezes é prejuízo da interpretação que as pessoas dão para nós. Não interessa, é importante que eu siga o exemplo do meu Senhor, que para que nós tivéssemos paz com Deus, Ele deu a vida dele. O que você está fazendo para que você possa conviver em paz com seus irmãos, com aqueles que dividem o mesmo teto com você? Quantas vezes tem casais que estão dentro da igreja cultuando a Deus, mas estão brigados, não estão bem, pais e filhos. Então precisamos nos empenhar pela paz. Você está se empenhando pela paz? Ou você é um promotor de intriga? Promotor de intriga. Facilmente você leva alguma coisa que mancha a reputação do outro, mas você não leva as virtudes do outro. Mas basta alguém cometer um deslize e você vai cair matando em cima, como se você não fosse capaz de fazer até pior. Sermos promotores da paz. E ele diz: empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Mácula, irmãos, é nódoa, é mancha, é mancha. Imagina que é você, uma noiva com um vestido alvim branco, mas de repente uma mancha, um pingo cai ali. Ela vai esquecer, todo mundo vai esquecer que o vestido todo é branco, por causa de uma mancha. Muitas vezes tira a alegria daquela que está vestida. Então ele diz: olha, se esforce para ser assim, se esforce para ter paz uns com os outros, se esforce mesmo, faça o que for possível fazer, mas se esforce também
para não manter nenhuma nódoa. Limpe-se todo dia, mantenha sua devocional com Deus, sua comunhão com o Senhor. Peça para Deus: Senhor, olha, tem uma manchinha aqui, Senhor, surgiu uma outra ali. Tem gente que é tão cuidadosa que basta surgir um sinalzinho, no outro dia ele já está numa clínica médica. Estou preocupado, doutor. O que foi? Não, é só tu lavar que sai. Isso aí não é nada não. Mas nem sempre a gente se incomoda com as manchas que vão ocupando o nosso caráter, que vão nos tornando feios diante do Senhor. Então se esforce para que não haja mácula e que você não seja irrepreensível. Pelo contrário, seja irrepreensível. É preciso um esforço muito grande, porque todos nós somos passíveis de repreensão. Não vamos viver, irmãos, dando motivos para os outros falarem de nós, não. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Não vamos dar motivo para que as pessoas olhem para nós e fiquem apontando o dedo. Vamos nos esforçar para ter uma vida correta, uma vida certa. Isso não é moralismo. Isso é o evangelho transformador que faz de nós novas criaturas, que faz com que o mundo olhe para nós e diga: vixe, aquele ali não é aquele que caía embriagado na rua? Olha como ele está sóbrio, louvando a Deus. Olha aquela ali, como vivia, olha como ela está hoje. Olha aquele jovem que vivia de qualquer maneira, olha como ele está agora. Que nós possamos manifestar o bom perfume de Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: bem, ali está um servo de Deus, ali está alguém que eu sei que ama a Deus, ali eu sei que está uma pessoa que teme a Deus, não pelo seu discurso, mas pela sua conduta, pela sua vida. Portanto, a certeza da volta de Cristo reorienta a nossa forma de ser no mundo. Por isso mesmo, devemos nos tratar sempre com muito amor. Por isso mesmo, devemos entender que ninguém é, por natureza, inclinado a viver de forma santa. Por isso mesmo, devemos nos esforçar para viver como dignos cidadãos dos céus, colocando em prática as verdades que ouvimos, destacando aqui a volta do Senhor. Preparemo-nos, portanto, para isso. Que Deus a todos abençoe. Amém.